No final dessa live, eu vou pegar esses resultados que vocês vão ver e vou mostrar para vocês como vocês otimizam, como vocês alavancam esses resultados, né? De forma que os retornos melhoram, mas o risco que você assume não aumenta em absolutamente nada. Show? Para começar, então, essa parte prática, eu vou falar do seguinte, alguns insights para mim que ficaram claros, certo? Eu fiz só para pegar um exemplo, eu peguei ali os top 10, os maiores ganhadores. Peguei um ranking no período de 6 meses, mas daria para pegar no período de 1 ano, de 2 anos. No fim, acaba não variando muito, né? Só para vocês terem ideia, desses 10 maiores ganhadores, 8 deles, eles têm um padrão em termos de utilização de ferramenta, né? Dá para você abrir a aba, né? E aí você olha ali o que eles estão usando em termos de ferramenta. Então, o primeiro colocado, ele usa uma ferramenta que é o Estrategista Black. Ele roda até 60 robôs, né? Eu peguei ali como exemplo o terceiro. Ele usa uma ferramenta chamada Entusiasta. Na verdade, isso é o grau da ferramenta, né? Um levantamento geral dos 10 maiores, 3 usam uma assinatura Entusiasta e 5 usam assinatura Estrategista. O que isso significa? Que o Entusiasta, ele parte ali de 6 robôs que ele pode rodar simultaneamente, e os estrategistas, eles usam até 60 robôs simultaneamente. Então, entre os top 10, já dá para concluir que 8 deles estão usando planos onde rodam robôs de criação própria, de 6 robôs simultâneos até 60 robôs simultâneos. Isso é uma coisa já bem interessante para tomar nota, ok? E por fim, todos esses planos, Entusiasta e Estrategista, a única coisa que difere entre eles é a quantidade de robôs que você consegue rodar. Todos eles são estratégias próprias, como eu falei, criadas dentro da SmartBot, né? E é criado de uma maneira muito simples. Se você acha que, nossa, putz, o cara usa um baita código de programação e ele tem que ficar rodando inúmeros backtests, não. Você vai ver na prática que não é complicado, tá? E para criar esse robô na prática, é o que a gente vai fazer agora. Eu vou mostrar o seguinte, os 3 passos que a gente vai tomar aqui, tá? E esses são os passos que eu mesmo uso para elaborar algumas estratégias. O primeiro deles, eu vou lá no ranking de robôs da SmartBot, porque a partir desse ranking eu já encontro estratégias white box. O que são white box? Estratégias que eu conheço o código delas, eu sei o que elas fazem, né? E obviamente eu seleciono as estratégias com base em resultados. São estratégias que muitas delas estão rodando já há vários anos em contas de alguns clientes, gerando já resultados positivos, então são estratégias mais do que validadas. Então, assim, em vez de você tentar criar um robô do zero, eu acho que uma forma muito inteligente é você já partir de um robô que foi validado, certo? Então esse é o primeiro ponto. Eu vou lá no ranking garimpar um bom robô. Obviamente, como eu falei, um robô white box para eu poder ter a possibilidade de copiar esse robô e eventualmente modificar uma outra característica. Às vezes a modificação é só fazer ele operar mais pesado, né? Um robô que opera naturalmente com 2 contratinhos, você pode fazer ele operar com 10 contratos para poder pesar mais a mão nele. E aí, uma vez que eu identifiquei bons robôs, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso copiar, de fato, o código dele fiel e não mudar absolutamente nada, ou eu posso explorar novas possibilidades fazendo pequenas variações, né, da configuração desse robô. Isso é um processo que a gente chama de otimização. E eu vou fazer isso ao vivo com vocês vão ver que é algo relativamente simples, não é complicado. Eu não vou usar, de fato, programação. Vocês vão ver que em questão de poucos minutos é possível realizar um bom processo de otimização de estratégia, tá? Usando um recurso chamado backtest em massa. E por fim, uma vez que você encontrou bons robôs e você decidiu se você vai copiar ou vai otimizar, você tem a opção de rodar direto em conta real, que é algo que eu acho que vale bastante a pena quando você só copia uma estratégia que já está validada. Ou se você fez um processo de otimização e ainda fala, pô, mas eu ainda não sei se esse robô de fato é bom, embora exista muita técnica para você fazer bons backtests, você pode rodar ele em paper. Em paper, basicamente, é rodar um robô em tempo real, porém, numa conta simulada, não numa conta real. E assim você não arrisca capital de verdade. Então, existem ali alguns caminhos para você tomar, certo? Bom, falei bastante, né? A minha intenção é ser muito direto, seu tempo é precioso, o meu também. Então, vamos direto para a
prática. E para isso, vou fazer o seguinte. Eu vou aqui para a página já da SmartBot. E eu já selecionei o ranking. O ranking você pode vir aqui, ó, no menu lateral, né? Tá aqui, ó, ranking, né? Se você clicar aqui no ranking, você vai cair aqui nessa página. Se eu der um F5 aqui, eu prefiro até porque aí eu vou mostrar o ranking como ele chega para todo mundo, né? E é legal que aqui em cima você consegue já estabelecer algumas configurações. Particularmente quando eu estou estudando alguma estratégia previamente, o default ele te mostra as estratégias, um ranking no período de 3 meses. Eu gosto de acompanhar ali no período de 1 ano. Acho que 1 ano é um período assim mais que suficiente para você pegar com algum histórico, enfim. Depois disso, eu vou selecionar somente robôs de mini índice. Por que o mini índice, Sasaki? Cara, porque o mini índice é um robô menos alavancado em termos de contrato futuro e é onde tem mais gente desenvolvendo estratégias. Então você tem mais liquidez de possibilidades, né? Tanto é que só de clicar aqui, ó, em robôs de mini índice, eu tenho aqui um filtro já de 137 robôs encontrados. E por fim, eu vou ainda filtrar por robôs gratuitos. Por que robôs gratuitos? Porque eu sei que muitas vezes tem alguns robôs que foram criados por especialistas e você precisa assinar esse robô para você ter acesso a ele. Já um robô gratuito, como o nome já diz, né? Qualquer um pode ter acesso e você pode explorar o código dele, você pode explorar a forma como esse robô trabalha no mercado. E aí eu já tenho um ranking bem interessante, está ordenado pelo resultado no período de 1 ano, né? E, bom, vamos pegar os primeiros já colocados aqui para não ficar divagando muito sobre o que existe aqui em termos de estratégia. O primeiro colocado é um robô, inclusive, que eu já falo bastante nas minhas redes sociais, que é um robô chamado Girafa. Eu conheço bem esse carinha porque, putz, é muito comum ele ser o destaque na semana ou o destaque no mês. Se você quiser explorar um pouco mais, aqui tem um olhinho, né? Que clicando nele você vai parar numa página com os detalhes dessa estratégia. No caso, o Girafa está aqui. Então, historicamente, é um robô que acumulou retorno líquido de R$29 mil, né? Ele tem aqui, inclusive, os históricos de operações. Hoje ele operou, fez R$128. É um robô que acerta bastante trade, né? 69%, praticamente de cada 3 operações, ele acerta 2 e perde em 1, né? Teve um drawdown máximo ali puxado, 61%, mas assim, no longo prazo você percebe que é um robô que, embora ele tenha passado por períodos de drawdown, ele vem somando, inclusive nesse exato momento ele se encontra ali muito próximo do seu histórico de máxima, né, em termos de retorno, de resultados, certo? Graficamente, dá para você vir aqui, e explorar esse robô, como ele trabalhou, então dá para ver que ele trabalhou hoje. Como eu falei, eu já conheço esse robô, eu sei que ele é um robô que faz entradas e ele pode fazer entradas adicionais, repetir até 4 vezes essa entrada adicional. Então dá para perceber aqui que ele fez entrada, realização, entrou mais, realizou um pouco mais, entrou um pouco mais, realizou um pouco mais e por fim ele zerou de vez a operação aqui. Então ele praticamente surfou essa pernada de alta, né? E faz realizações parciais. E como é que eu sei disso tudo? Se a gente vier aqui na última aba desse robô, em parâmetros, a gente consegue entender um pouco da configuração dele. Então aqui é um robô que está rodando em BMF, opera mini índice, né? Se a gente vier aqui no sumário, na primeira página, dá para você ver aqui que ele é um robô, a estratégia está aqui, é um robô de toque na média. Então isso já diz bastante do tipo de estratégia, né? Então, vindo aqui, destrinchando, é um robô que atua nos 15 minutos, ele é um robô que, na primeira entrada, ele entra com 2 mini contratos, critério de entrada, baseado numa média móvel de 4 períodos, uma média móvel exponencial, se baseia no preço de fechamento, né, dessa média, e assim por diante. Tem critério de aumento de posição, então ele aumenta até 4 vezes essa posição, ele entra com 2 contratos, depois ele repete essa entrada de 2 contratos até mais 4 vezes, baseado nesse caso num toque, numa média de 21 períodos, média exponencial também. Enfim, dá para pegar todo o detalhe desse robô. Agora uma coisa interessante, é um baita robô interessante, um baita robô legal, eu não quero mexer em nada não, Sasaki, gostei dele, quero só botar ele para rodar na minha conta. Muito simples, se você vier aqui, até colocando o mouse em cima já aparece ali, copiar parâmetros do robô Girafa.
cliquei aqui em copiar, né? Como é um robô cujos parâmetros já estão validados, tem muita gente que já roda esse robô em conta real, poxa, daria para você simplesmente vir aqui, ó, e configurar o robô em modo real, né? Atribuir um capital. Como é um robô que pode assumir uma posição de até 10 mini contratos, eu poderia muito bem modificar a composição dele, em vez de colocar a entrada de 2 em 2 mini contratos, colocar uma entrada de 10 em 10. Ele poderia assumir uma posição de até 50 mini contratos. Mas enfim, mantive aqui a configuração. Como ele assume uma posição de até 10 mini contratos, vou considerar aqui um capital para ele de 10 mil reais. 100 mil não, 10 mil, tá? E aqui eu posso selecionar uma das corretoras por onde eu opero, né? Por exemplo, sei lá, BTG, avançar. E uma vez que você tem ele devidamente setado ali, você pode simplesmente salvar essa configuração e dar o play, tá? Fazendo isso, amanhã esse robô já está apto a executar suas ordens, isto é, desde que você já esteja com a corretora devidamente homologada, tenha margem na corretora para operar, enfim. Da parte da plataforma, tá tudo certo, né? Aí é com você lá na corretora, tendo margem, enfim, para fazer a operação rodar. Então, como vocês viram, é relativamente simples, né? Eu vou no ranking, estudo. Claro que aqui eu não entrei em detalhes de como você pode estudar a melhor estratégia em termos dos múltiplos ali, em fator de lucro, em termos de drawdown, retorno no período, podia variar períodos, mas isso com o tempo dá para vocês se aprofundarem um pouco e selecionar inclusive outras estratégias, que não é essa do exemplo que eu estou usando aqui com vocês. Mas só quero mostrar como é simples você simplesmente copiar estratégias que já foram validadas e botar elas para rodar na sua conta. E é isso que muitos daqueles caras que estão nos tops do ranking estão fazendo. Simplesmente pegando estratégias que já foram validadas e colocando para rodar na conta deles. Agora, existe um outro trabalho muito interessante que é o trabalho de otimização de estratégia. Então, vamos lá. Aqui eu já fiz o dever de casa, como vocês viram, é simples, em questão de minutos, literalmente você está com o robô apto para rodar na sua conta. Mas eu posso voltar lá naquele ranking